A brisa suave do mar acariciava os fios dourados de Ella Thompson enquanto ela observava, em silêncio, a filha de 6 anos brincar na areia quente. Laia, com seus dedinhos frágeis, traçava círculos perfeitos na superfície macia, os olhos baixos carregando uma melancolia que nenhuma criança deveria conhecer tão cedo. Um suspiro escapou dos lábios de Ella, misturado ao sal do ar, enquanto o peso da impotência a apertava no peito. Não muito longe, um homem e seu filho pequeno riam, as gargalhadas levadas pelo vento. O pai, ao notar a concentração da menina, interrompeu a caminhada. Com gestos precisos, suas mãos se moveram no ar, tecendo palavras que Laia jamais ouvirá em voz alta. Os olhos da criança se arregalaram, surpresos. Então, como um raio de sol rompendo as nuvens, um sorriso, o primeiro genuíno em meses, iluminou seu rosto. O coração de Ella parou. Era como assistir a um milagre se desdobrar diante dela, inesperado e avassalador. Aos 35 anos, ela havia construído um império de eficiência e sucesso. Como CEO de uma empresa de tecnologia em franca expansão, comandava uma equipe de 50 profissionais que admiravam e temiam sua capacidade de decisão. Seu escritório, com vista para a linha do horizonte da cidade, era o símbolo de uma carreira impecável. Cada minuto do dia era planejado com precisão cirúrgica, cada peça do guarda-roupa escolhida para transmitir poder, cada canto de sua casa decorado como nas revistas de luxo. Mas atrás da fachada perfeita, tudo isso soava oco diante do maior desafio de sua vida, alcançar a própria filha. 3 anos antes, o destino lhe arrebatara o marido David em um acidente de carro, deixando-a sozinha para criar Laia. A menina nasceu sem voz, diagnosticada com paralisia congênita das cordas vocais. Não é tão raro, disseram os médicos, mas para ela, era uma barreira que sua determinação habitual não conseguia transpor. Contratou os melhores especialistas, adquiriu os dispositivos de comunicação mais avançados, matriculou a filha nas escolas mais exclusivas para crianças com necessidades especiais. Nada, porém, conseguia preencher o abismo emocional que crescia entre elas. As viagens à praia nos fins de semana tornaram-se um refúgio. Ali, longe da rigidez do lar meticulosamente organizado, Laia parecia um pouco mais feliz. Horas a fio sentava-se a observar as ondas ou a desenhar na areia seus cachos mel, tão parecidos com os da mãe, dançando ao sabor do vento. Ela levava o trabalho, mas seus olhos sempre buscavam a filha, ansiando decifrar os pensamentos por trás daquele olhar azul, tão expressivo e tão distante. Jack Miller vivia em outro universo. Aos 38 anos, o ex-professor de língua de sinais abandonara a carreira em Nova York após a morte da esposa, Raquel, vítima de um câncer de mama 2 anos antes. Incapaz de suportar o apartamento vazio repleto de lembranças, empacotou o pouco que restava em sua caminhonete desgastada e partiu com o filho de 5 anos, Noah. Viajaram pela costa leste, fixando-se temporariamente em cidades litorâneas, onde Jack vendia joias artesanais e souvenirs para turistas. O dinheiro era suficiente para um aluguel modesto, comida saudável e algum material educativo para Noah. Jack lecionara em uma escola para crianças surdas, paixão que nasceu na faculdade, quando seu colega de quarto era deficiente auditivo. Após a morte de Raquel, certificou-se de que Noah mantivesse tanto a linguagem verbal quanto a de sinais, um elo com a mãe, que mesmo do leito hospitalar, contava histórias para o filho com as mãos. Diferente da abordagem estruturada de Ella, Jack acreditava no poder da conexão emocional sobre as conquistas. Sua vida nômade, embora simples, era rica em experiências compartilhadas e diálogo verdadeiro. As duas famílias não poderiam ser mais distintas, uma afogada em conforto material, mas emocionalmente distante, a outra sem luxos, mas unida por um entendimento profundo. Quando Jack avistou a menina sozinha na areia, algo em sua concentração solitária lhe lembrou tantos alunos que conhecera, crianças isoladas em um mundo que privilegia a fala. Noah, sem hesitar, sentou-se ao lado de Laia com a naturalidade de quem ainda não aprendeu a temer o rejeição. Começou a desenhar estrelas e linhas sinuosas na areia, que se entrelaçavam aos círculos perfeitos da menina. Ela olhou surpresa, mas não se afastou. Jack aproximou-se devagar, cuidadoso para não assustá-la. Ajoelhou-se a alguns passos de distância, observando a interação silenciosa entre as crianças. Ao perceber que Laia não respondia às palavras animadas de Noah, seu instinto de educador despertou. Com as mãos, traçou no ar uma saudação simples. Olá, meu nome é Jack. Qual é o seu? Ela, sentada em sua cadeira de praia, ficou em estado de alerta ao ver o estranho se aproximar da filha. Já estava quase de pé quando notou os gestos familiares. Foi a reação de Laia que a imobilizou.
O rosto da menina se iluminou com reconhecimento, e seus dedos, trêmulos mas determinados, tentaram responder. Movimentos desajeitados, mas inconfundíveis, algo que ela nunca vira antes. Você sabe língua de sinais? Perguntou Jack, articulando as palavras com as mãos enquanto falava. Laia assentiu, e seus dedos se moveram novamente devagar, incertos, mas transmitindo uma mensagem clara. Jack traduziu para ela que se aproximava atordoada. Ela diz que aprendeu com vídeos. Eu não sabia que ela conseguia fazer isso, admitiu ela, a voz firme de executiva contrastando com o aperto convulso em sua toalha de praia. Jack sorriu, compreensivo. Crianças estão cheias de surpresas. Sou Jack, aliás. Esse furacão aqui é meu filho, Noah. Esta é a Laia, apresentou-se com a elegância de quem está acostumada a comandar reuniões, embora as mãos tremessem levemente. Você domina muito bem a língua de sinais, comentou, enquanto Jack continuava a se comunicar com Laia, incluindo-a na conversa. Noah, já absorto em sua arte na areia, ensinava a menina a desenhar uma estrela do mar de verdade. Quer se juntar a nós? Convidou ela, surpreendendo a si mesma ao apontar para o guarda-sol espaçoso. Tem sombra de sobra. Jack hesitou, mas aceitou com um aceno. Seria ótimo. O sol está ficando forte. Instalarão-se sob a sombra, em uma cena desconfortavelmente nova, ela em sua espreguiçadeira impecável, Jack sentado no chão sobre a toalha, as crianças brincando perto. O diálogo começou tímido, girando em torno do clima da praia, temas seguros que não exigiam exposição. Até que Jack, com a naturalidade de quem já percorrera aquele caminho, fez a pergunta que ecoava há anos sem resposta. Há quanto tempo Laia não fala? Desde que nasceu. Paralisia nas cordas vocais, respondeu ela seca, como se recitasse um relatório já decorado para médicos, professores e conhecidos bem-intencionados. E você nunca tentou aprender sinais com ela? Indagou sem piedade, mas também sem julgamento. A franqueza ousada pegou ela de surpresa. Em seu mundo de negociações corporativas, poucas pessoas ousavam ser tão diretas. Contratei especialistas. Eles recomendaram terapia vocal, aparelhos eletrônicos. A língua de sinais era vista como último recurso, justificou, enquanto uma dúvida começava a germinar em sua mente. Jack observou Laia, que agora ria com Noah, as mãos se movendo em uma dança tímida de palavras. Cada criança é única, comentou suave. Às vezes, a solução mais simples é a que faz toda a diferença. A conexão começa pelas mãos. Com gestos precisos, Jack demonstrou alguns sinais básicos. Isso é mãe. Isso é amor. Isso é oceano. Ela observava fascinada pela fluidez daqueles movimentos, uma linguagem que até então ela jamais imaginara tão viva, tão cheia de poesia. Era como se as palavras ganhassem asas nas pontas dos dedos. Eu nem sei como conversar com a minha própria filha, confessou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. A vulnerabilidade em sua voz surpreendeu até ela mesma. Jack a olhou sem julgamento, apenas com uma compreensão que parecia brotar de um lugar profundo. Mas você quer aprender, e isso já é o passo mais importante. O sol da manhã subia no céu enquanto ela, num impulso que nem ela mesma reconhecia, convidava Jack e Noah para almoçar em um restaurante de frutos do mar à beira-mar. O lugar, com seu deck aberto e vista para o oceano, era sofisticado sem ser pretensioso, o tipo de ambiente que ela costumava evitar com Laia, cansada dos olhares de pena quando as pessoas percebiam que sua filha não falava. Mas hoje, tudo parecia diferente. Sentados em torno de uma mesa de madeira à deriva, as crianças saboreavam smoothies coloridos enquanto Jack ensinava a ela os primeiros sinais. Por favor. Obrigado. Mas Noah e Laia trocavam ideias em sua própria linguagem, uma mistura de gestos, rabiscos nos guardanapos de papel e expressões que diziam mais do que 1000 palavras. E nos olhos de Laia, ela via um brilho que há anos não testemunhava, ou talvez nunca tivesse notado. Ela é realmente boa, comentou Jack, observando a menina. Deve ter estudado muito aqueles vídeos. Ela sentiu, a garganta apertada por uma emoção complexa. Orgulho pela iniciativa da filha, vergonha por não ter percebido antes, e por baixo de tudo, a dor aguda de saber que Laia havia se conectado tão facilmente com estranhos. Eu deveria ter sabido, murmurou mais para si mesma. Eu deveria ter visto que ela queria isso. O olhar de Jack se suavizou. Fazemos o que podemos com o que sabemos na hora. E então, como se abrisse uma porta que há muito estava trancada, ele compartilhou sua própria história. Como descobrir a língua de sinais na faculdade, os anos lecionando. E como tudo mudará depois que Raquel, sua esposa, sucumbir ao câncer. Não consegui ficar naquele apartamento.
passar pela cafeteria que ela amava, pelo parque onde empurrava o Noah no balanço. Seus dedos brincavam com um guardanapo de papel, amassando-o sem querer. Então ficamos só nós dois. Viajar tem sido nossa forma de seguir em frente. Vendendo artesanato, pegando trabalhos temporários. Ela o observava com novos olhos. Aquele homem de jeans desgastados e mãos calejadas carregava uma paciência, uma inteligência emocional que ela, com todo o seu MBA e treinamento executivo, jamais dominara. Pensou nas noites intermináveis de trabalho, em deixar Laia com babás, convencida de que estava construindo um futuro seguro para ambas. Será que, sem querer, havia perdido de vista o que realmente importava? Deve ser difícil, disse finalmente. Mudar tanto de lugar. Jack deu de ombros com um sorriso que carregava mais resiliência do que resignação. Mas estamos juntos. É isso que conta. Seus olhos se voltaram para Noah, que ensinava a Laia a dobrar o guardanapo em um barquinho de papel. Crianças são resilientes quando se sentem amadas e ouvidas. As palavras ecoaram na mente de ela muito depois que o almoço terminou. Amada. Sim, ela amava Laia com uma intensidade que doía. Mas ouvida. Como ouvir uma criança que não podia falar? Como acessar um mundo interior que ela jamais tentará decifrar? A percepção de que falhara com a filha em algo tão fundamental a acompanhou enquanto voltavam à praia naquela tarde. De volta à areia, Jack retirou de sua bolsa um kit simples para fazer pipas. Alguém topa soltar uma pipa? As crianças vibraram de excitação enquanto ele espalhava os materiais: papel colorido, varetas finas de madeira, linha e fita adesiva. Não faço uma pipa desde criança, admitiu ela, ajoelhando-se sobre a toalha. É como andar de bicicleta, tranquilizou Jack. As mãos lembram. E quando trabalham juntas, ele fez uma pausa, observando as crianças. Adultos e crianças, tudo fica mais leve. O clima se tornou descontraído, quase lúdico. Ela se surpreendeu rindo das piadas de Noah, sentindo sua máscara profissional se dissolver no ar salgado. Quando Laia lutava para prender a fita na estrutura da pipa, ela se aproximou para ajudar. Mas num gesto que a deixou sem fôlego foi a filha quem primeiro estendeu a mão, dedos pequenos envolvendo seu pulso com uma firmeza inesperada. Então, com a outra mão, Laia traçou no ar sinais deliberados. Eu te amo, mamãe. Ela congelou. As lágrimas turvaram sua visão antes que pudesse impedi-las. Jack, percebendo o momento, traduziu em voz baixa. Ela disse que te ama. Um soluço preso na garganta de ela enquanto puxava Laia para si, apertando-a como se pudesse compensar todos os silêncios mal interpretados. Eu também te amo, meu amor. Mais do que tudo, sussurrou contra os cabelos da filha. Jack se afastou discretamente, dando-lhes espaço, enquanto ajudava Noah com sua pipa. Quando ela se recompôs, ele se aproximou com um sorriso gentil. Que tal aprender mais alguns sinais úteis para soltar pipa? Pela hora seguinte, ele lhe ensinou o básico: para cima, para baixo, lindo, cuidado. Ela absorvia cada um com avidez, sua mente executiva acostumada a assimilar informações rapidamente. Laia observava, os olhos arregalados, enquanto a mãe se comunicava com ela pela primeira vez em sua própria linguagem, respondendo com acenos entusiastas e gestos que pareciam dizer: finalmente você me vê. Suas pipas, a de Noah em formato de diamante vermelho, a de Laia triangular e azul, e uma maior, amarela que fizeram juntos, logo dançavam alto no céu. Quando uma rajada de vento inesperada embaralhou as linhas, todos caíram na areia, rindo sem controle. Vamos fazer um castelo de areia? Sugeriu Noah, já cavando com sua pá de plástico. Em minutos estavam todos envolvidos, construindo uma fortaleza com fossos e torres. O biquíni de designer de ela estava manchado de areia úmida, suas unhas impecáveis cheias de grãos. Mas ela não se lembrava da última vez em que se sentirá tão presente, tão livre do peso das obrigações e das expectativas. O rosto de Laia estava transformado, os olhos se enrugavam nos cantos quando ela sorria, um riso silencioso que falava mais alto que qualquer palavra. Enquanto decoravam as paredes do castelo com conchas, ela percebeu que aquele momento de conexão também curava algo nela. Construir a sua identidade em torno de ser forte, capaz, independente, a mulher que não precisava de ninguém. E ali estava, sendo salva por um ambulante de praia e seu filho, descobrindo que a verdadeira força talvez residisse justamente na capacidade de se deixar vulnerável. Quando a luz da tarde amoleceu em tons de anoitecer, ela sentiu um aperto no peito ao pensar que o dia estava terminando. Nossa casa não fica longe daqui, disse, num impulso. Que tal jantar conosco? É o mínimo que posso fazer para agradecer por hoje. Jack hesitou olhando para Noah coberto de areia.
Não estamos exatamente vestidos para uma visita. Ela riu, um som leve que parecia estranho em seus próprios lábios. Nós também não. Por favor, insisto. 20 minutos depois, eles estacionavam na entrada circular da mansão à beira-mar de Ela. Ela viu os olhos de Jack se arregalarem discretamente ao avistarem a propriedade. 600 metros quadrados de arquitetura moderna, janelas do chão ao teto, jardins impecáveis com piscina de frente para o oceano. Era o símbolo de seu sucesso profissional. A fortaleza que erguera para si e para Laia depois da morte de David. Uau, sussurrou Noah. Sua casa parece um hotel. Ela sorriu, vendo seu lar através dos olhos deles pela primeira vez, lindo, mas talvez intimidante em sua perfeição. Ela os guiou pelas portas de vidro até a varanda, onde Laia já puxava Noah em direção à casinha de brinquedo. As crianças desapareceram entre risadas, deixando os adultos sozinhos com o som das ondas e o peso das palavras não ditas. Do lado de dentro, as silhuetas das crianças se moviam com entusiasmo atrás das janelas da casinha, seus gestos animados projetando sombras dançantes na areia. Ela voltou-se para Jack, que permanecia imóvel na beirada da piscina, as mãos enfiadas nos bolsos como se buscassem âncora em meio àqueles metros quadrados de perfeição calculada. Posso te oferecer alguma coisa? Água, cerveja, vinho? Sua voz soou mais suave do que pretendia, como se o luxo ao redor a obrigasse a modular até o tom. Água está ótimo. Ele aceitou o copo com um aceno de cabeça, os dedos roçando os dela por um segundo a mais que o necessário. Ela observou então como ele parecia deslocado ali, a pele bronzeada pelo sol contrastando com o branco imaculado dos sofás de designer, a camisa despojada desafiando a simetria dos objetos decorativos. Mas eram os olhos que traíam sua essência quentes presentes como tinham sido na praia, sem artifícios. Sua casa é linda, disse ele, simples, sem a reverência que ela estava acostumada a ouvir. Obrigada. Ela tomou um gole de vinho, os dedos apertando o cálice com mais força do que o necessário. É mais casa do que precisamos, na verdade. David, meu marido. A frase morreu em seus lábios, engolida pelo peso do que não podia mais ser dito. Jack assentiu, como se preenchesse as lacunas sozinho. É difícil, não é? Sua voz era baixa, quase perdida no rumor das ondas. Continuar vivendo nos planos que vocês fizeram juntos, quando, de repente, todas as decisões são só suas. Exatamente. Ela raríssimas vezes encontrava alguém que compreendesse a dor não como uma ferida que cicatriza, mas como uma sombra que se alonga com o tempo. O mais cruel não era a saudade, era a dúvida constante, a sensação de que em cada escolha por Laia, ela estava falhando onde David teria acertado. Às vezes acho que ele saberia o que é melhor para ela, confessou, a vulnerabilidade queimando em sua garganta. Que entenderia coisas que eu nem percebo. Jack a encarou com uma intensidade que a fez recuar meio passo. Duvido muito disso. Sua convicção era tão firme que ela sentiu algo dentro de si estremecer. Você é uma boa mãe, ela. Está tentando. E isso já é mais do que muita gente faz. As palavras a atingiram como um golpe suave. Quando foi a última vez que alguém que ela mesma havia reconhecido isso? No escritório, os elogios eram métricas, lucros, prazos, eficiência. Mas a maternidade? A maternidade era um território sem bússola, onde cada acerto parecia acaso e cada erro, uma sentença. Se não fosse hoje, sua voz tremia levemente. Se não tivéssemos nos encontrado, eu jamais teria descoberto como chegar até ela. Teria perdido essa conexão para sempre? Jack observou as crianças que agora corriam em direção a eles, Noah apertando contra o peito um avião de brinquedo que Laia lhe dera. Você teria encontrado um jeito, disse finalmente. O amor sempre acha um caminho. Ela estudou seu perfil, a maneira como a luz do entardecer acentuava as linhas de seu rosto, um homem que falava de emoções como outros falavam do tempo. Será que ele? Você consideraria? As palavras saíram antes que pudesse freá-las. Quer dizer, eu poderia contratar você para nos ensinar linguagem de sinais. Você é ótimo nisso. E Laia, ela responde a você. O convite pairou entre eles, inesperado como uma onda que quebra a calmaria. Jack endureceu, os músculos da mandíbula tensionando. Agradeço, mas não estou procurando emprego. Especialmente não. O quê? Ela insistiu, sentindo que havia mais por trás da recusa. Ele fez um gesto vago em direção à casa, aos jardins, à piscina que refletia o céu como um espelho líquido. Isso aqui não é o meu mundo, ela. Noah e eu só estávamos passando por aqui. Antes que ela pudesse argumentar, as crianças os alcançaram, Noah ruborizado, os olhos brilhando. Mon chamou e então se interrompeu, horrorizado. Desculpa, eu não quis. Não era para chamar você assim.
o coração de ela se contraiu. Quantas vezes aquele menino devia ter engolido a palavra? Quantas vezes devia ter sentido a falta de um colo para correr? Ela se ajoelhou na sua frente, ignorando a areia que gruda no tecido impecável de sua calça. Está tudo bem, Noah. Sua voz era um sussurro. Você pode me chamar assim sempre que quiser. O jantar na varanda transcorreu como uma trégua. O peixe grelhado e os legumes preparados pela governanta ganharam sabor novo sob as luzes azuis da piscina, que pintavam seus rostos de um tom sobrenatural. As estrelas penduradas nas árvores piscavam como promessas. Quando se despediram, trocando números de telefone com a desculpa pragmática de um caso precise, algo havia mudado. Não era um acordo nem um plano. Era uma fissura na armadura de ambos, fina demais para ser nomeada, mas real. 3 dias depois, ela dirigia sozinha pela estrada costeiro, as janelas abertas deixando entrar o sal do mar. Havia deixado Laia com a babá, inventando uma reunião de última hora, embora sua agenda estivesse vazia. No banco do passageiro, um livro de linguagem de sinais recém-chegado, as páginas ainda com cheiro de tinta. Por que estou fazendo isso? Perguntou-se pela 100ª vez. Mas seus pés a levaram até a praia mesmo assim, como se o corpo soubesse o que a mente ainda recusava admitir. Encontrou o barraco de Jack quando ele já começava a desmontar as prateleiras. A mesa de madeira desgastada exibia colares de conchas e pequenos barcos de madeira talhada, objetos que pareciam carregar histórias em cada lasca. Ele levantou os olhos, surpreso. Ela? Está tudo bem? Cadê a Laia? Está em casa. Ela segurou o livro contra o peito, de repente consciente do quão ridícula devia parecer. Eu queria aprender, entender minha filha, e entender você. A luz do crepúsculo suavizou os traços de Jack enquanto ele deixava de lado o colar que embalava, os dedos pausando como se precisasse de tempo para decifrar suas próprias emoções. Não sou tão complicado assim, disse por fim. Acho que é sim. Ela deu um passo à frente. Você perdeu a esposa. Abandonou sua carreira. Está criando Noah sozinho, como eu crio a Laia. Mas parece, em paz com tudo isso. Ele riu, um som seco, sem alegria. Confie em mim, não estou. Os dedos afundaram no cabelo, como se pudesse arrancar dali os fantasmas. A maioria dos dias estou apavorado, com medo de estar falhando com Noah, de nunca mais nos sentirmos estáveis. Ela não se moveu. Esperou. Por que você saiu de Nova York de verdade? O silêncio se esticou até doer. Jack olhou para o horizonte, onde o último fio de luz se apagava no mar. Depois que a Raquel morreu, não consegui mais pagar o aluguel. Sua voz era áspera. As contas médicas, vendi tudo. Paguei o que pude. A escola foi compreensiva, mas precisavam de alguém confiável. Não de um pai solteiro tendo ataques de pânico no armário de material. A honestidade crua o tornava ainda mais frágil e de algum modo mais forte. Não era o nômade livre que ela havia imaginado, mas um homem carregando fardos tão pesados quanto os seus. Lamento, murmurou ela. Deve ter sido insuportável. Seus olhos encontraram os dela diretos, sem escudos. Me preocupo em ser o pai pobre nas festas da escola. Em um Noah se sentir diferente dos outros que têm 2 pais e casas normais. Vivo com medo de não ser suficiente. De não ter suficiente. Ela aproximou-se, o livro ainda pressionado contra o peito como um escudo. Ou uma oferta. Você é suficiente. Vi como Noah olha para você. Ele te idolatras. O sorriso de Jack foi amargo, mas grato. Crianças são assim. Perdoam até o imperdoável. Seus dedos indicaram o livro. Então você vai aprender mesmo? Sim. Dessa vez não havia hesitação em sua voz. Você me ajuda? Não como um emprego, esclareceu ele, antecipando-se. Não. Ela procurou a palavra certa, mas nenhuma parecia caber naquilo que pulsava entre eles. Como um amigo. Amigo. A palavra soou pequena demais, mas Jack a aceitou com um aceno. Ela então ergueu as mãos, formando com cuidado os sinais que havia decorado na noite anterior. Obrigada por fazer minha filha sorrir. Os olhos de Jack se arregalaram, surpresos, antes de se aquecerem com algo que parecia gratidão. E então, sem pensar, sem planejar, ela avançou e o abraçou. Um gesto espontâneo, tão fora de seu script que a deixou tonta. Por um instante, ele ficou rígido. Depois, seus braços a envolveram firmes, como se soubessem exatamente onde encostar sem machucar. Quando se afastaram, foi como acordar de um sonho. Ambos atordoados, a pele ainda vibrando no ponto onde se tocaram. Eu deveria ir, disse ela de repente consciente de que estavam em uma praia pública, da areia nos sapatos, da noite que havia caído sem que percebessem. Jack assentiu, mas seus olhos não a soltaram. Estaremos aqui no fim de semana.
Mesmo lugar. Ela já sabia que cancelaria qualquer compromisso, que rearrumaria o mundo se necessário. Nós estaremos lá. Tinha que fazer. Não era uma decisão racional. Não cabia em planilhas de custos ou análises de risco. Era algo mais profundo, mais urgente do que qualquer lógica que já a guiara. Enquanto observava Laia se agarrar a Jack como se ele fosse o último pedaço de terra firme em um mar revolto, ela sentiu algo dentro dela se rompendo, não de dor, mas de certeza. Ela se ajoelhou na areia ao lado deles, suas mãos tremendo levemente ao tocar o braço de Laia. Quando a menina virou o rosto molhado para ela, ela não usou palavras. Não precisava. Seus dedos se moveram com uma fluidez que há meses teria sido impossível. Ele não está indo embora. Nós estamos indo com ele. Os olhos de Laia se arregalaram. Jack levantou a cabeça tão rápido que a brisa do mar bagunçou seus cabelos. Por um instante, o mundo pareceu parar, até o som das ondas recuou, como se a natureza mesma contivesse a respiração. Sua voz era áspera, carregada de algo entre esperança e incredulidade. Você não pode simplesmente. Posso. Ela cortou não com dureza, mas com uma convicção que não deixava espaço para objeções. E vou. Porque você estava certo desde o início, algumas coisas não podem ser planejadas. Algumas coisas acontecem, e quando acontecem você as abraça ou passa o resto da vida se perguntando, e se? Jack a encarou, e ela viu o momento exato em que ele entendeu que ela não estava blefando. Que não era um impulso passageiro, mas a única escolha que fazia sentido. Seus olhos, aqueles olhos que haviam decifrado Laia antes mesmo de ela, brilharam com algo que ela nunca ouvira expressar tão claramente, alívio. Ao lado deles, Laia começou a pular na areia, suas mãos se movendo em uma dança caótica de alegria. Noah, atraído pelo alvoroço, correu em direção ao grupo, seu sorriso tão largo que parecia capaz de engolir o céu. Você tem certeza? Jack perguntou baixinho, como se temesse que o som de sua voz pudesse dissipar aquele momento. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, estendeu a mão e tocou o bracelete de grama trançada e conchas que ainda adornava seu pulso. Aquele pequeno presente feito por dedos que agora sabiam se expressar, era a prova de que algumas coisas, as mais importantes, não precisavam de explicações. A família não se despede, ela assinou, repetindo as palavras que Laia havia dado a Jack semanas antes. Ela apenas encontra novos lugares para pertencer. E quando Jack finalmente a puxou para si, com Laia e Noah se colando a eles como se fossem ímãs, ela soube. Não estava deixando nada para trás. Estava, pela primeira vez em anos, chegando em casa. Ela não precisava de mais tempo para saber o que fazer. Levantou-se, os dedos traçando no ar os sinais que havia praticado em segredo por semanas, cada movimento carregado de uma certeza que não precisava de palavras. Fique conosco. Jack ergueu os olhos, o rosto um mapa de dúvidas e esperanças entrelaçadas. Você não é obrigada. Não é obrigação, ela cortou, as mãos firmes no ar como se esculpissem a verdade. É porque quando você for embora vai levar consigo um pedaço de nós. Porque a Laia sorri mais quando você está aqui. Porque passei 3 anos construindo uma fortaleza perfeita, e você me mostrou que a porta nunca esteve trancada. Noah se aproximou, parado ao lado do pai com os olhos cheios de perguntas que ainda não sabiam se transformar em palavras. Jack olhou de ela para as crianças, depois para o horizonte, onde o céu beijava o mar em um abraço infinito. Meu trabalho. Há uma escola para crianças surdas a 20 minutos daqui, ela respondeu antes que ele terminasse. Verifiquei. Sempre precisam de professores qualificados. O riso de Jack foi uma mistura de espanto e cautela, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo sem aviso. Você pensou em tudo, não é? Sou CEO. Planejar é o que faço melhor. Ela ajoelhou-se na areia ao lado dele, sem se importar com o vestido de linho que agora carregaria a marca do mar. Não estou pedindo para se mudar ou fazer promessas. Só peço que fique enquanto descobrimos o que isso é. Laia e Noah os observavam, os rostos espelhando a mesma esperança silenciosa. Os dedos de Jack encontraram os dela, entrelaçando-se na areia quente como se temessem que se soltas, aquela magia se desmanchasse. As crianças explodiram em celebração muda, Laia com as mãos voando rápido demais para acompanhar, Noah pulando como se a areia fosse uma cama elástica de felicidade. Jack não aceitou o emprego na escola imediatamente. Alugou um apartamento simples nas redondezas, continuando a vender suas esculturas enquanto explorava outras oportunidades. Mas estava na casa de ela quase todos os dias, para o jantar, para praticar a língua de sinais, para os churrascos de fim de semana à beira da piscina. A transição foi suave, orgânica, como se o tempo soubesse que algumas coisas não podem ser apressadas.
Até que em outubro ele assumiu a vaga na escola para crianças com necessidades especiais, onde sua fluência em Libras se tornou um tesouro. Sua habilidade natural de ensinar o transformou em um favorito instantâneo entre alunos que finalmente se sentiam ouvidos e pais que, pela primeira vez, viam seus filhos florescerem. Na noite de portas abertas, ela esteve lá, ao seu lado, observando-o em seu elemento com um orgulho que não cabia em palavras. Laia se transferiu para a mesma escola em novembro e naquele ambiente onde sua voz era não apenas aceita, mas celebrada, desabrochou. A menina que antes desenhava círculos na areia agora liderava conversas, compartilhava piadas, ensinava aos outros. Todas as noites, chegava em casa ansiosa para mostrar a ela os novos sinais que havia aprendido, as duas praticando até a exaustão, como se estivessem decifrando um código secreto de felicidade. Noah, por sua vez, entrou na escola pública local e logo se tornou conhecido por ensinar os colegas a se comunicarem com as mãos nos intervalos. Seus fins de semana eram passados na casa de Ella, onde seu quarto ganhava camadas de vida, brinquedos espalhados, livros empilhados, desenhos pregados na parede. Se alguém achava estranho aquele arranjo, ninguém comentava. E se comentassem, pouco importaria. Em dezembro, ela organizou uma oficina comunitária chamada Conexões Sem Palavras, convidando pais de crianças não verbais a aprenderem Libras em um espaço sem julgamentos. Jack liderou o treinamento, sua voz calma e suas mãos pacientes desarmando até os mais receosos. No final, Laia subiu ao pequeno palco, os dedos dançando no ar com uma confiança que encheu o salão de silêncio reverente. Obrigada por aprenderem conosco. Quando vocês aprendem a sinalizar, estão dizendo, eu te amo sem precisar de som. Ela, observando das laterais, sentiu o peito arder com um orgulho tão intenso que queimava como lágrimas. Aquela criança tão segura diante de estranhos, era uma versão distinta da menina que meses antes se escondia atrás do silêncio. O inverno deu lugar à primavera, e os quatro caíram em uma rotina que cheirava cada vez mais a família. Embora Jack mantivesse seu apartamento, eram raras as noites em que não estava lá, lendo histórias para as crianças antes de dormir, uma em voz alta para Noah, outra em sinais para Laia. Ela começou a sair mais cedo do trabalho, delegando reuniões, priorizando jantares em família e passeios de domingo em vez de eventos de networking vazios. Até que em uma tarde de maio perfeita, quase um ano depois daquele primeiro encontro na praia, Jack sugeriu que voltassem ao lugar onde tudo havia começado. As crianças correram à frente, Noah agora fluente em Libras, os dois criando uma linguagem própria feita de sinais, palavras e risadas que só eles entendiam. Jack pegou a mão de Ella enquanto caminhavam pela areia, o sol da tarde desenhando sombras longas no chão. Você já pensou em como as coisas poderiam ter sido diferentes? Ele perguntou. Se o Noah não tivesse sentado do lado da Laia aquele dia, ela apertou seus dedos. Evito pensar nisso. Me assusta imaginar que poderíamos nunca ter nos encontrado. Pararam onde as crianças construíam um castelo de areia elaborado, completo com fosso e conchas como decoração. Quando Laia e Noah estavam absorvidos demais em sua obra-prima, Jack virou-se para ela, o rosto sério de repente. Tenho uma coisa para perguntar, disse, as mãos repetindo as palavras no ar. E então, para seu espanto absoluto, ele ajoelhou-se na areia diante dela. Ella Thompson, você quer se casar comigo? O riso dela brotou entre lágrimas, os dedos respondendo sem hesitar, sim. As crianças levantaram a cabeça ao som da risada de Ella, entendendo instantaneamente. Abandonaram o castelo e correram para envolvê-los em um abraço coletivo, Noah rabiscando um coração gigante na areia molhada enquanto Laia batia palmas, o rosto iluminado por uma alegria que não precisava de som. O casamento aconteceu naquela mesma praia 3 meses depois. Uma cerimônia simples com poucos convidados, amigos próximos, colegas que haviam se tornado família. Ela usava um vestido marfim que dançava com a brisa do oceano, os pés descalços na areia. Jack elegante em um terno de linho claro, com Noah ao seu lado como padrinho, orgulhoso ao carregar as alianças. Laia desfilou pelo corredor improvisado jogando pétalas, o rosto uma sinfonia de felicidade. O oficiante falou em voz alta e em sinais, garantindo que cada palavra fosse acessível a todos. Quando chegou a hora dos votos, Jack e ela os pronunciaram das duas formas, uma promessa que transcendia o som, um símbolo do ponte que haviam construído entre mundos. Enquanto o sol se punha sobre o mar banhando tudo em ouro, a família recém-formada ficou junta à beira de água. Noah e Laia brincavam nas ondas suaves, enquanto Jack envolvia ela por trás, o queixo apoiado em seu ombro. Feliz? Ele perguntou, como se a resposta não estivesse escrita em cada linha de seus corpos relaxados.
Ela virou-se em seus braços. Nenhuma palavra necessária quando seus dedos responderam, lentos e intencionais, completa. 4 corações antes partidos de maneiras diferentes, haviam se encontrado naquela praia. Por meio de mãos que falavam quando as vozes calavam, pela paciência de aprender a ouvir de novas formas, pela coragem de se deixarem ser vulneráveis, eles haviam tecido algo belo a partir de suas dores solitárias. Uma família não definida por laços de sangue ou acasos do destino, mas pelo amor em sua forma mais pura, aquele que cura, que une, que transforma areia em lar.